pessoal, como que vocês estão? Gente, um episódio super especial, porque é o número 500. Gente, muito feliz. Muito felizes. Vou aproveitar até gravar um stories aí, enquanto... Inclusive, vocês nos seguem nas redes sociais, queridos? Sigam a gente. Inclusive, sigam a gente. Um episódio comemorativo, então. Vai ser uma dobradinha. A gente vai fazer de novo o episódio e o 1001 filminhos, então, para os nossos assinantes. Sobre este caso, mas não vai ser filme, vão ser séries. Então... Exatamente. Então, quem gosta de ver série vai gostar muito desse 1001 filminhos e vai gostar muito desse episódio. Exato, porque é um caso aí super polêmico. Vamos falar do caso hoje, e aí até o final dessa semana a gente vai falar sobre as duas séries que foram inspiradas neste caso, que tem uma na Hulu e uma na HBO. Então... fiquem ligadinhos, para escutar o 1001 filminhos, tem que assinar a gente em qualquer uma das plataformas de assinantes. Tem algum recado, amigo? Não, pessoal, só esse recado. E lembrem de nos apoiar, né, gente? E também a gente tem o nosso Pix aí. Isso, tem a 1001crimes@gmail.com. E falando em ajuda, gente, eu quero aqui, vou divulgar uma ouvinte nossa, muito querida, que tá ajudando uma rifa dos gatinhos, que é de um lar de gatinhos. É uma rifa que você concorre a amigurumis, que ela faz, que inclusive ela fez pra gente, os bodinhos. Então, eu vou divulgar no nosso Insta, mas eu vou deixar o link aqui também para quem quer participar da rifa. Pode ganhar um amigurumi sob medida e um kit com vela e aromatizador. Então, é para ajudar... uma ONG, né, que resgata animaizinhos de rua. Então, é isso. Fiquem ligadinhos lá, nós vamos divulgar esta rifa. E boa sorte para todo mundo. Então, bora para o caso de hoje. A Candace Lynn Wheeler Montgomery, que a gente vai chamar a partir daqui de Candy, como ela era conhecida, nasceu em 15 de novembro de 1949 em Lucas, no Texas. O pai dela era técnico de radar do exército e aí por isso ela passou a infância se mudando de base em base com a família. Aos 18 anos, ela conheceu e se apaixonou por um engenheiro elétrico chamado Pat Montgomery, que trabalhava na Texas Instruments. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, a Jenny em 73 e o Ian em 74, e a família construiu uma casa e se estabeleceu em Wheeler, no Texas, alguns anos depois. E financeiramente eles prosperaram muito, porque era uma época de expansão aí de tecnologia, né? O Pat estava no Maia ali, que estava dando muito dinheiro. Ele ganhava em torno de $70 mil por ano em 77, que ajustando hoje em dia é mais ou menos 356 mil por ano. Eu, em outras fontes, que eu andei ouvindo e pesquisando sobre esse caso, dizem que a Candy, ela, tipo, saiu com alguns caras, mas nunca dava muito certo, e aí ela saiu com o Pat por indicação de amigos, assim, tipo, acho que você vai gostar dele, e ela teve o primeiro encontro com ele e achou ele meio, assim, entediante, sabe? Tipo, não foi nada demais. Sim. E aí, ela aceitou ir num segundo encontro, também achou a mesma coisa, não achou grandes coisas dele. E aí, ela tentou dar um ghost nele, ela, tipo, ia largar ele e não ia responder mais. Mas ele, tipo, começou a insistir e ele mandava mensagem pra ela e mandou flores pra ela. E porque na cabeça dele, ela tava muito ocupada e por isso que ela não respondia a ele. Ela percebeu que ela tava dando um gelo nele. Então ela ficou meio com pena, assim, tipo, mano, o cara, ele realmente é muito ingênuo, assim, né? O cara realmente é um cara legal e tal, vou dar mais uma chance. E é isso, né? Aquele lance de que você nunca vai casar se você... enfim, se você a pessoa tem um defeito, você odeia esse defeito, ou você desiste da pessoa, ou você aceita aquele defeito. Sim. Porque se você casou sabendo que ele era assim, exato, ele vai continuar sendo frente de todo o casamento. Exatamente. Eu acho ele bobão, acho ele meio... tipo, ele sem era personalidade, tananã, que pra mim parecia, né?
E uma coisa que eu não coloquei no roteiro, né? Mas desde adolescente ela sempre gostava de romances, sabe? Esses Livro. romances. Esses romances meio eróticos. Minha mãe tinha uns livros, toda Minha mãe avó tinha um tinha uns livro que era assim. Bianca e não sei o que, tinha os nomes das Que é mulheres na sempre capa. Assim. uma mulher abandonada. Isso. E aí chega um cara gostoso que briga com ela e que come ela de todos os jeitos. Hoje em dia tá em alta de novo, é o romantasy, né, que Tá. chama. Mas é mais fantasia Existe. agora, não é... Né? E aí, o que acontece, gente? Ela tinha essas ideações, eu acho, de uma paixão muito forte. Só que com o marido dela não rolava e ela escolheu esse marido. Exato, né? E o cara era o cara mais normal do mundo, assim, né? Tipo, era isso, mas, né? Como você falou, ela que aceitou continuar com ele, se casou e tiveram filhos. Então, você não vai ter o que você quer, sendo que, né? Você sabe como é que ele é, desde sempre. A Candy era mãe em tempo integral e a vida social da família girava em torno da igreja metodista local. Ela era vista pela comunidade como uma pessoa extrovertida e simpática, muito envolvida com sua comunidade, sua igreja, participava do coral e dava aulas na escola dominical. E lembrando que, tipo, era uma cidade muito pequena, tá, gente? Muito pequena. É basicamente uma cidade onde as pessoas só vão pra dormir, assim, né? Tipo, é uma cidade meio satélite, né? Porque todo mundo trabalha em Dallas, que é pertinho, e aí vai morar lá porque é mais barato, né? Então, é basicamente um subúrbio, tem 3 mil e poucos habitantes, né? Foi na igreja que Pat e Candy fizeram amizade com Alan e Beth Gore. Assim como Pat, Alan também trabalhava, né, como engenheiro eletricista em uma empresa de tecnologia em Dallas, né? Então é bem isso que a Bruna fala. Os dois saíam, né, iam trabalhar bem longe. Então as mulheres ficavam em casa, e aí da casa elas iam pra igreja, as crianças ficavam na escola. Então acabava também que era um ciclo muito fechado, né, daquela comunidade, né? Sim, eu vendo sobre o caso, é muito aquela coisa da dona de casa neurótica, né? Que fica naquela vidinha. Como é mesmo? Desperate Housewives. Desperate, obrigada, amiga. Fica aquela vidinha de sempre, é sempre a mesma coisa, não muda nada, as crianças, tipo, é isso, assim, elas não tinham muito o que fazer. Sim. Então elas ficavam naquela rotina grande ali, né? A Candy e a Beth também se deram muito bem, porque é isso, né? Galera, dona de casa, enfim. A Beth Pomeroy, ela nasceu em Norwich, no Kansas, em 9 de janeiro de 1950. Era filha do Bob e da Bertha Pomeroy. A Beth, ela cresceu com 2 irmãos, o Ronald e o Richard, e ela era descrita como popular e bonita com um ar de inocência. Ela era muito popular, participava de todos os tipos de eventos escolares, música, peças de teatro, grêmio estudantil. Ela queria ser professora do ensino fundamental desde o início, disse o irmão dela, o Ronald. E aí, na faculdade, a Beth se apaixonou pelo professor de matemática, e quando ela... Acho errado. Também, por mais que seja na faculdade, ainda é uma situação ali, né, de poder e tal, então também acho problemático. E aí, quando ela e o Alan Gore decidiram se casar, a família e os amigos ficaram surpresos. Eles não conseguiam entender o que ela tinha visto nele. O Alan era um homem baixo e comum, com óculos de aro grosso e bochechas rechonchudas, e mesmo jovem, com sinais de calvície precoce. meio cruel, assim, né, a descrição dele, mas é isso. Eles se casaram em 1970 e logo depois se mudaram para Wheeling, no Texas, onde compraram uma casa na comunidade suburbana de Dallas. Na época, Wheeling era uma cidade com 3.700 habitantes, como a gente comentou. Então, basicamente um bairro onde as pessoas vão morar e aí trabalham em Dallas, que é onde tem indústria e grandes empresas. O Alan aceitou emprego na Rockwell International, um conglomerado de eletrônicos e importante contratista da área de defesa. Em 76, Beth aceitou um emprego como uma professora em escola primária, mas não gostou do trabalho por muito tempo. Ela não conseguia controlar seus alunos indisciplinados e, ao mesmo tempo, não suportava ficar sozinha em casa quando o Alan precisava viajar. Nisso a gente vê que a Beth, ela era completamente dependente do Alan, né? Sim. E aí esse momento que ele viajava mesmo, né, para trabalhar, fazia com que ela ficasse depressiva, enfim. E aí ela não gostava
do trabalho. E ela tinha uns índices de depressão, né? Ela chegou até a tomar remédios. Inclusive, ela tinha a personalidade dela, no geral, né? Ela era muito mais rígida em comparação a Candy, né? Ela era, tipo, muito certinha, assim. Tanto que ela não tinha muitos amigos, né? Ela era uma pessoa, assim, que as pessoas consideravam difícil de lidar porque ela realmente era muito certinha. O pessoal achava ela chata, entendeu? Isso, meio chata. Mas com certeza ela tinha problemas com depressão. E eu acho que até agravou depois dos partos e tal, né? Depressão pós-parto. Porque, né, a situação hormonal, enfim, mas ela com certeza tinha, assim, problemas aí não tratados, né? Bom, apesar disso, Beth decidiu que os dois deveriam tentar ter o segundo filho. Tipo, o casamento tá dando errado, vamos pro segundo filho. É principalmente uma lógica na época, né, gente, também, né? De que é só você cuidar bem do marido e ter filho que tá tudo bem. Ela começou a planejar a gravidez até a semana exata para que o bebê nascesse no meio do verão. E ela não precisasse se ausentar do trabalho como professora. E sim, gente, ela era muito metódica, sabe? Então, ela calculou, tipo, quando que poderia transar com ele, coisas do tipo. Isso teria deixado, inclusive, o Alan muito ressentido, porque ele sentia que o sexo entre eles havia se tornado completamente mecânico. Tipo, virou uma tarefa, né? Tem que ser tal hora. Aí não vamos. Tipo, ela falava, não vamos transar agora, porque senão você vai desperdiçar. Então. Coitada, realmente. Entendeu? Então ela ficava num momento de tensão. E mesmo quando rolava o sexo, o Alan disse que tinha que ser determinado jeito, sabe? Enfim, né? Beth engravidou novamente em julho de 79 e Bethany Gore nasceu. O casal frequentava a igreja todos os domingos, né? A igreja metodista, e parecia ter a vida perfeita. Mas, como a gente comentou, né, em segredo, alguns acreditam que a Beth sofria de depressão pós-parto. Eles acabaram se distanciando e a vida sexual se tornou praticamente inexistente. Para piorar a situação, o trabalho do Alan exigia que ele viajasse bastante, deixando a Beth sozinha para cuidar das filhas, né, da Alyssa e depois da Menezinha. O Alan disse que ela estava ficando cada vez mais negativa e isso estava causando estresse no casamento deles. E aí a amizade entre a Candy e a Beth pode ter parecido estranha para alguns, já que a Candy, elas eram o oposto, né? A Candy era muito ativa, extrovertida, sociável e totalmente extrovertida. E a Beth era introvertida, né? Cautelosa, reservada, discreta. Elas eram, tipo, o contrário uma da outra. E a Dora Mendes, que é uma amiga em comum delas, falou assim, elas eram duas mais normais. Eram elas que levavam salada de batata caseira para os piqueniques na associação de pais e mestres. A Candy, ela também era membro do time de vôlei da igreja. A Beth não era, mas o marido dela, o Alan, era. Em 78, Candy percebeu que estava entediada com seu casamento. É o que a gente falou lá atrás, exato, né? Exato, ela queria gosta de fortes emoções. Uma emoção, e nada acontecia. Casou com um bananão, né? Então. Assim, bananão nerdola. Que nerdola, exato. Também. Tipo, o cara, assim, não queria emoção, ele queria aquilo ali. Então, ele gostava. Tipo assim, ele era um bom pai, ele era um bom marido. Exato. Ele, tipo, ele ajudava ela no que podia, né? Mesmo ela sendo dona de casa. Não, ele não tinha. Pra mim, ele não tem defeito. É só que ele realmente não é o que ela procurava. Exatamente. Né? Ela começou a insinuar para as amigas que a vida sexual estava insatisfatória e que vinha pensando em ter um caso. Mas aquela coisa, né, de comentar com as amigas, ai, gente, super faria, mas, né? Até aí... as amigas levando na brincadeira e ela falando sério. Exatamente. A Candy queria uma emoção em sua vida e faíscas na cama. Ela tinha 29 anos e encarou sua idade como um ponto crucial para tentar viver algum relacionamento extraconjugal. Tipo, é muito chocante pra mim saber que ela tem 29 anos, que ela seria muito mais nova que eu, e eu vejo as imagens dela, tipo, parece muito mais velha. Sim, mas enfim. Porque era outra época, né, gente? Com 29 anos, você tá casada com 2 filhos, aí com uma crise de meia-idade, né? Porque era aos 30, hoje em dia acho que é aos 40. Eu comprei um porta-sabonete da Kuromi, entendeu? Aos 34, 35. 35. Eu estou usando o moletom do Pikachu. Então, assim... exatamente. Então... Não é a mesma coisa hoje em dia, a idade da. É casada, 30. Viu, gente? Só pra dizer que não é duas solteironas, ainda uma é casada. É verdade, eu sou casada. Então, tipo...
acaba que é isso, né? Ela falando, gente, porque é um momento, né? Quando você vai chegar aos 30 anos, então, ou vai ser agora, ou não vou fazer isso depois de mais velha. Mas é que eu acho que é Enfim. justamente dessa época aí que as pessoas casavam cedo e aí perdiam esse tempo que a gente teve de, Sim, de fazer sabe, besteira. fazer besteira, de sair com quem você quer, de se divertir, de não ter compromisso. E aí por isso que as pessoas tinham essa crise tão grande de meia-idade, né? A gente já não tem mais tanto isso, porque a gente aproveitou a juventude. Então, né, não chegamos aos 30 anos ali casada com A gente já tá cansado, né? A gente que chegou nessa idade e quer parar de fazer essas coisas, sabe? A gente quer sossegar. Exatamente. É o contrário. Apesar que tem uma galera que olha, enfim. Enfim, cada um com as suas coisas, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, dessa época mesmo, que a galera ficava meio biruleida, assim, nessa época da vida. Justamente você parava, assim, nossa, não aproveitei minha juventude, estou ficando velho e Sim. só saí com cara na vida, enfim. Não, ainda mais ela vivendo essa vidinha cotidiana novamente para alguém que queria viver altas aventuras, né? Exato. Certa noite, enquanto jogava vôlei, Candy, o marido de Beth, né, o Alan, se esbarraram assim na quadra. Mas nesse esbarrãozinho, ela percebeu que ele tinha um cheiro sexy e gostou. Meu Deus, cara. Nos dias seguintes, ao esbarrão, ela não conseguia parar de pensar, relembrando os momentos em que ele a provocava, piscava para ela e ficava mais tempo no estacionamento conversando com ela do que com os outros. Uma noite, depois do ensaio do coral, ela disse a Alan que precisava conversar com ele. Disse que estava pensando em algo e precisava compartilhar. Bom, isso foi o que ele disse que ela falou, né? Sim. Tenho pensado muito em você e isso está me incomodando bastante. Eu não sei se quero que você faça alguma coisa a respeito ou não. Sinto muita atração por você e estou cansada de pensar nisso. Então queria te contar. Disse ela a ele, segundo o depoimento dele. E assim... Cara, o que me... Eu imagino, pela personalidade dela, eu imagino ela falando isso. Tipo, bem... Como eu vou dizer... direta assim. e seca, sabe? Não era um charme que ela estava mandando uma real ali. Ela foi muito sincera. Mas assim, o que me pega é que ela foi atrás do Alan, que é igual o marido dela. É outro bocó. É outro bocó nerdola da área de engenharia ali, de informática, sabe? Dá vontade de falar assim, amiga, querida, você não entendeu que não dá pra pegar o cara do TI achando que ele vai ser o Jason Momoa? Mano, amiga, vai pra uma academia, pega o personal trainer como qualquer dona de casa que tá com tesão quer fazer, sabe? Então, é isso, assim, ela queria o galã dos livros dela e não sei o que, em vez de ela ir atrás de um cara assim, não, ela vai atrás de um cara que é igual ao marido. Eu acho isso, assim, meio contraditório, mas, né, eu acho que ela viu a oportunidade de cair no colo dela ali, ela aproveitou. Tanto que, enfim, a gente vai ver esse caso deles aí, é meio tudo decisão dela, entendeu? Sim. Se não é ela... Exatamente. Enfim. Uma semana depois, mais ou menos, o Alan viu a Candy em um jogo de vôlei da igreja, eles foram juntos até o estacionamento. E aí, quando chegaram perto do carro dela, o Alan não resistiu e perguntou pra ela o que ela tinha em mente, né? Falando tudo aquilo, tipo... O que você acha, Alan? Não, o que você acha? Alan, meu querido, o que você acha? Que a mulher fala, estou querendo te dar. O que você acha que ela quis dizer com isso? Então, né? Aí, ela respondeu, você estaria interessado em ter um caso? Muito formal. Ela precisou responder, né? Porque... Muito direto, muito formal. E aí o Alan ficou chocado no início, assim, meu Deus. Menina, não imaginei. Nossa, cara. E aí ele disse que provavelmente não ia conseguir magoar a Beth dessa forma, principalmente porque ela tava grávida nessa época. E a Candy disse que não queria magoar... amiga bacana, uma amiga, pô, bacanuda demais. A Candy falou assim, eu não quero magoar o Pat ou a Beth, mas nenhum dos dois descartou completamente a ideia. E aí, por fim, após muita reflexão e muitas discussões, muito planejamento e uma lista de regras escritas pela Candy, os dois concordaram em iniciar seu caso no Continental Motel em 12 de dezembro de 78. Mais tarde, eles se encontrariam no Como Motel, que fica do outro lado da rua. Ela basicamente escreveu uma lista de por que sim e por que não, e eles discutiram os prós e os contras de ter um caso. E assim, era pouquinho... Quem nunca fez prós e contras, né?
Pelo amor de Deus. Não pra isso, né? E aí, Não, pra ir. os prós, assim, eram um pouquinho a mais de prós, assim, do que os cons. Então, eles já ficaram meio... Inclusive, eu tenho. Depois disso, né? Depois desses prós e contras, ela não apenas fez sei lá, vamos para as regrinhas. Ela fez tipo uns 10 planilha. mandamentos, né? A mulher fez planilha, ela fez, tipo, regras, tudo certinho. Exatamente. Eles montaram até um quadro sobre o que eles deveriam seguir durante o relacionamento. O nome do quadro tinha colocado como título, tipo, trair seguindo as regras. Que era assim, ó, isso que eles tinham escrito. Se algum deles quisesse terminar o relacionamento por qualquer motivo, eles terminariam sem perguntas. Ok. Se algum dos dois se envolvesse emocionalmente demais, o caso terminaria. Pô, minha galera. Os dois estão em crise no relacionamento. Você acha que vai dar ruim? Então, né? Já começa errado. Se eles começassem a correr riscos desnecessários, o caso terminaria. Todas as despesas, incluindo alimentação, quarto de motel e gasolina, seriam divididas igualmente. Eles se encontravam apenas durante a semana, enquanto seus cônjuges estavam no trabalho. Candy ficaria responsável por preparar o almoço nos dias em que se encontrassem para que tivessem mais tempo. Eles calcularam que precisariam de todas as 2 horas do almoço de Alan. Candy ficaria encarregada de reservar um quarto de motel, pelo mesmo motivo. Eles se encontravam às terças ou quintas-feiras, uma vez a cada 2 semanas. Isso porque Candy só tinha disponibilidade nos dias em que seu filhinho frequentava a creche. Ela o levava para a pré-escola na igreja todas as terças e quintas, das 9 às 2, mas calculou que precisaria de 3 desses 4 dias letivos para cumprir todos os outros compromissos, obrigações da igreja e da escola em sua agenda agitada. Basicamente, gente, a mulher, ela planejou o mês inteiro. Tipo, encaixa nesse. Por quê? E por isso que eu falo também, né, que, tipo, ela era muito racional. Porque ela queria ter um caso, mas o caso não era prioridade pra ela. A prioridade pra ela era cuidar bem do marido, que aquilo ela ali era uma gostava do distração, marido. né? Exatamente, tipo, era cuidar do marido, ajudar na igreja, cuidar dos filhos. A obrigação dela era aquilo. Agora, o caso era secundário, entendeu? Porque ela, por exemplo, continuou, sei lá, membro de sei lá o que da igreja. Eles ainda jogavam vôlei, sabe? Não era como se... ela continuou sua vida normal. Era realmente uma distração. Era um hobby. Acho que é isso, um hobby pra ela, assim. Tanto que tem toda essa questão do planejamento e tal, como você faria um hobby, né? Você faz preparação, tudo, acho que pra ela era isso. O caso bem planejado foi bom por um tempo, porque era novidade, né? Mas pro Alan, a empolgação diminuiu à medida que a culpa de trair a esposa grávida aumentava. É que a barriga vai crescendo, você fala, ih, tá vindo aí. Você vai, né? Não tem como ignorar, né? A barriga crescendo. Eu acho que o Alan foi muito pela, tipo, tava em crise. Se a Candy não tivesse procurado, talvez, obviamente, ele poderia trair mais pra frente. Mas com a Candy não ia rolar, entendeu? Eu acho que não, Ele tava nesse momento. E aí, pra Candy, preparar o almoço, reservar o quarto de hotel, tava tudo começando a parecer uma tarefa muito difícil, assim, muito trabalho, né? Porque ela fazia o almoço de manhã, gente, imagina. Sim. Tudo isso pra trair. Ela fazia o almoço de manhã, deixava, tipo, tudo a marmitinha pronta, fresca. Antes dele chegar, que ela chegava antes, né? Porque ele não ia arrumar, tipo, as coisas. Então, ela fazia uma mesinha de comida, eles sentavam, almoçavam, tal, ela transavam, ele ia embora, ela lavava a louça na pia e guardava trazia tudo pra casa. É uma tarefa, né? Eles tinham conversado várias vezes sobre terminar esse relacionamento, mas nenhum dos dois parecia querer desistir. Em fevereiro, a Candy teria começado a desenvolver sentimentos pelo Alan. E aí, na primavera de 1980, o Alan e a Beth, eles começaram a ficar assim com um relacionamento mais forte, né? Porque eles foram ao encontro matrimonial para casais que estavam em crise. Então, né, a Beth falou, não, quero salvar... blindado. Eu quero salvar esse casamento, então vamos... Exatamente, casamento blindado, entendeu? Aqui ninguém toca. E aí ele realmente deu certo, porque ele voltou a se aproximar, né? Eles estavam meio separados. A Candy e a Candy tinha meio que, quando ela falou, estou gostando de você, ela falou assim, vamos parar de se ver.
Mas aí o Alan falou, não sei o que, vamos continuar nos vendo. Só que já não tava mais, né, aquela coisa. Virou meio que uma tarefa ali, né, pros dois. E, tipo, como a gente comentou, ele era muito parecido com o marido dela. Então, assim, você tá trocando 6 por meia dúzia e correndo risco de ser pego, né, por nada. A Candy não ficou muito chateada com essa decisão do Alan, né, de se afastar e se aproximar da Beth de volta. Segundo o relato, ela não estava satisfeita com o sexo que eles estavam tendo, que seria ruim. Como eu comentei, passou a emoção da novidade, né, do ser pego e tal. Então, tudo virou aquela rotina, entrou também numa rotina, né, esse uma caso rotina deles. Quase um maridinho também, sabe? Que Exato. ela tem que cozinhar, fazer as coisas. Ela fazer comida, arrumar o quarto, hotel. Assim, amiga, sabe? Não é assim. Pelo amor de Deus, Mona. Poxa. Em junho de 79, o Alan disse a Candy que precisavam dar um tempo no relacionamento físico, pois sua esposa estava prestes a dar à luz ao segundo filho. No entanto, quando se reencontraram no mês seguinte, Alan supostamente começou a se sentir culpado por magoar a esposa e as filhas, e por isso terminou o relacionamento. Alan disse a Candy que não queria mais ver ela, né? E nessa época, gente, o auge da depressão pós-parto, tá? Sim, da né? mulher, A Beth lembrem tava disso. na bosta, né? Que aquele momento que a gente falou que ela teve era esse, sabe? Enquanto eles estavam tendo este caso. A Candy costumava dizer que não sabia se conseguia seguir em frente sem ele, mas que desta vez ela lhe disse que havia decidido que não ligaria, não tentaria vê-lo e não o incomodaria mais, ou seja, terminaram. Na manhã de 13 de junho de 1980, Candy tinha muitos compromissos. Ela precisava estar na igreja para a escola bíblica de férias pela manhã e, em seguida, planejava fazer várias tarefas, incluindo comprar cartões para o Dia dos Pais. Mais tarde, naquela noite, Candy planejava levar sua filha, Jenny, e a filha de Beth, na verdade, né, a Alyssa, para assistir o Império Contra-Ataca. As meninas perguntaram se poderiam dormir juntas na casa da Candy depois, o que significava que ela teria que levar a Alyssa para a aula de natação na manhã seguinte. A Alyssa não tinha maiô, então a Candy combinou de passar na casa da Beth, né, para pegar o maiô da menina. E aí, nesse dia, bem cedo, o Alan tinha ido viajar a negócios e ele começou a ficar preocupado porque a Beth não estava atendendo as ligações dele. Ele pediu a um vizinho que verificasse como ela estava, mas a Beth não respondeu, não atendeu a porta. Então ele ligou para Candy, que estava cuidando da filha deles, né, a Alyssa, e naquele momento ela tranquilizou ele, dizendo, ela deve estar bem, tenta mais tarde, enfim. Sim, e na hora ele ficou, tipo, tem também declaração, né, que os detetives procuraram o colega, né, que tava com ele, e aí o colega falou, tipo, do nada ele começou a ficar tenso, eu falava, às vezes ela não tá querendo atender, ela brigou com você, ele, não, a gente saiu bem hoje, sabe? Tipo, não tinha um porquê. Enfim. E aí... Complicado. Bem, e ele tava muito longe, né, então, tipo, ele começou a ficar desesperado. Exatamente. E aí, naquela noite, por volta das 11 horas, o Alan ligou para o vizinho, chamado Richard Parker, e pediu que ele verificasse como que estava a Beth. O Alan estava em Minnesota, a negócios, e não conseguia entrar em contato com ela. Então, ele já estava muito nervoso. Passou o dia inteiro tentando falar com ela e não conseguiu. E, tipo, os vizinhos... Eles estavam achando que o Alan tava meio, sabe, nada a ver. Só que ninguém sabia, tipo, ninguém sabia da situação da Beth, da questão da depressão dela, né? Eu acho que era muita preocupação dele era essa, né? Total. E aí, tipo... acontecido algum acidente, né? Porque ele estava com o nenê, né? Um nenenzinho em casa, enfim. Mas é isso, tipo, os vizinhos foram lá, mas ele encheu o saco dos vizinhos muito, uma coisa que acontece. O Parker e outro vizinho chamado Lester Gaylor foram até a casa dos Gore para investigar. O Gaylor disse, eu entrei primeiro, fomos até o banheiro, acendemos as luzes, um bebezinho levantou a cabeça do berço, começou a chorar. Estava lá o dia inteiro, quase o dia todo, sem ter comido nada. Gente, nossa. Imagina, tadinho, o choro, desespero. Os homens, então, seguiram um rastro de sangue até a lavanderia da casa. No chão jaziam restos mortais ensanguentados de Beth Gore. Sua cabeça e corpo estavam tão mutilados que os homens pensaram que havia sido atingida por um tiro de espingarda, né, que destroça o corpo. A poucos metros do corpo havia um machado de cabo de madeira de quase 1 metro de comprimento. Beth tinha 30 anos quando morreu, muito nova ainda. Sua filha mais nova tinha quase 1 ano e a mais velha 5 anos na época de sua morte. A autópsia determinou que a Beth foi atingida 41 vezes com o machado. 28 desses golpes foram na cabeça e no rosto.
Os investigadores acreditavam que a brutalidade do assassinato indicava que o assassino a conhecia. Foi uma série de golpes brutais no corpo, no rosto, nos braços, na cabeça e no tronco, até mesmo nas pernas, disse o Dr. Irv Stone, que era ex-chefe de provas físicas em Dallas. No mínimo, a Beth já estaria incapacitada há muito tempo antes do 40º golpe de machado. A quantidade de violência excessiva indicava que o assassino estava em um estado de fúria e que provavelmente se tratava de um crime passional. Essa é uma das razões pelas quais os detetives inicialmente suspeitaram que o marido dela, né, o Alan, pudesse ser o responsável. A vizinha... de praxe, né, gente? É o primeiro suspeito, né? Eu acho que é o que faz mais sentido também. A vizinha informou o Alan de que a Beth tinha falecido, e aí, desolado, ele ligou novamente para Candy por volta das 11h30 da noite, informando ela da morte da Beth e perguntando se ela poderia continuar cuidando da Lisa, e ela concordou que ele ia voltar para casa. Parecia uma cena de filme de terror, né? E quem disse isso foi o Steven Delphiback, delegado aposentado do condado de Collin. Era uma sexta-feira 13. Pensamos que se tratava de uma imitação do filme O Iluminado. E eles pensaram durante um tempo, inclusive, era uma conversa entre os investigadores, que poderia ser alguma reprodução, sabe? De alguma coisa de terror, por ser uma sexta-feira 13. E por ser algo tão brutal também, né? E totalmente incompatível pra região, né, também. Eles não estavam acostumados, né, a vivenciar uma cena de crime dessa. O assassino tentou limpar a cena do crime, mas desistiu ao perceber que havia muito sangue. Gente, estilhaçou o corpo dela, né? Uma impressão digital ensanguentada foi encontrada em um freezer, assim como uma pegada de sapato ensanguentada na lavanderia. Sangue na parede, no ralo do banheiro, revelou que o assassino havia tomado banho para se limpar antes de sair de casa. Uma cafeteira com restos de café queimado indicava que o assassinato tinha acontecido pela manhã, e os investigadores cogitaram a possibilidade do Alan ter assassinado a esposa antes de viajar, mas a pegada ensanguentada não correspondia ao tamanho do pé dele, era uma pegada bem pequena. Uma menina de 5 anos, que era amiga da Alyssa, né, a filha da Beth, disse que foi até a casa delas na manhã do assassinato. E aí, quando ela bateu na porta, ninguém atendeu. E por volta das 11 horas, ela viu a Candy Montgomery sair da casa. A Candy foi levada para interrogatório e ela explicou que a Alyssa estava dormindo na casa dela na noite anterior e que ela passou lá para pegar um maiô com a Beth. E depois disso, ela foi para a igreja, onde dava uma aula bíblica para essas crianças que estavam de férias de verão. Primeira coisa chocante, uma menina de 5 anos indo sozinha, né? Mas verificar. Mas isso também é importante pra gente ter uma noção do quão, seguro era tido lá, exato. sabe? E a época também, né? As crianças, assim, 5 anos você vai na casa do amiguinho, assim, vai também aí. Os investigadores entrevistaram Alan Gore em 16 de junho, poucas horas depois do enterro de Beth. Ele disse que seu casamento tinha sido bom, mas admitiu que ele e Beth brigaram antes dele viajar para Minnesota. Beth temia estar grávida novamente. Inclusive, o Alan falou, né, que ele estava suspeitando que ela estava grávida também. Na manhã seguinte, o Alan ligou para os detetives para desabafar. Ele contou que durante a maior parte do último ano teve um caso com Candy Montgomery e Alan disse que a ideia tinha sido de Candy. E, ele ligou porque é isso, né, gente? Que provavelmente não, né? Os detetives perguntaram, né, se ele tinha um caso, ele negou. Só que, como eu disse, ele gostava da Beth, sabe? Então ele pensou que isso daí poderia afetar as investigações, então achou melhor falar. Sim. Os detetives, então, trouxeram a Candy de volta para o interrogatório mais tarde naquele dia. Naquele momento, ela alegou não ter nada a ver com o assassinato. Ela foi solicitada para fazer um teste do polígrafo, mas recusou. Sim. Pra mim, o lance do teste do polígrafo é a recusa, entendeu? Não, mas realmente, assim, quando você começa a saber mais de casos, de crime e tal, pra mim, teste polígrafo não quer dizer nada, até porque ele não é válido também, né? Então, mas eu acho que às vezes, eu já vi agora eu não vou lembrar, né, gente, Discovery ID, mas eu tava vendo Discovery ID falando que muitas vezes eles utilizam atualmente o teste do polígrafo, como ele foi disseminado como um verificador de verdades ou mentiras. Sim. É mais pra ver se a pessoa tá nervosa e tal, né? Exatamente. Isso ele mostra mesmo. Assim como a pessoa pedir por um advogado também não é declaração de culpa. Sim, total.
Bom, as autoridades acreditam que a Candy matou a Beth depois dela descobrir a traição e confrontar a amiga, que estava cuidando da filha dela, né? E tinha passado na casa para pegar o maiô. Após matar a Beth, a Candy foi para casa, trocou de roupa, que estava ensanguentada, e depois foi até a igreja para dar uma aula bíblica para as crianças, sem nunca contar a ninguém sobre a morte. As impressões digitais e pegadas encontradas na cena do crime foram suficientes para obter um mandato de prisão, e a Candy foi presa em 27 de junho de 1980 e acusada do assassinato da Beth Gore. Ela foi presa e fui eu quem leu seus direitos. Algumas agentes penitenciárias a revistaram, tirando toda a sua roupa, e foi aí que notaram todos os hematomas e também um corte no dedo do pé, disse o Defbal, que era o delegado. Então, ela tinha hematomas pelo corpo. Também eu acho que corrobora um pouco a versão dela, apesar de... Depois eu vou dar meus comentários. Sim, também tem comentários, mas sim, corrobora, machucado com o pé, enfim, né? Então, ainda bem que eles mandaram prender, né? Pra eles conseguirem ver isso daí também, né? Porque é uma prova, querendo ou não. Sim. Em seu julgamento por assassinato, em outubro de 1980, os advogados de Candy revelaram sua estratégia de defesa. Candy Montgomery matou Beth Gore e o fez em legítima defesa. E aí, gente, isso daí foi um choque pra geral. Inclusive, dizem que, né? Mas eu vi algumas entrevistas assim, tipo, pessoa falando que o marido dela ficou em choque, todo mundo ficou em choque, sabe? Porque todo mundo achou que ela, enfim, que ia assumir que teve um acesso de raiva, alguma coisa, enfim, né? Porque 41 machadadas. Sim. Não é pouca coisa, mano. 40. E é uma arma que em si é pesada, sabe? Que é difícil de você manejar, enfim. Tinha muito ódio ali. De acordo com um depoimento prestado no tribunal em 1980, Candy chegou à casa de Beth e perguntou se a Lisa poderia ir no cinema com elas e passar a noite lá. Candy disse que levaria a Lisa para a sua aula de natação na manhã seguinte. Beth concordou e as duas conversaram amenidades por alguns minutos, antes de Beth perguntar a Candy se ela estava tendo caso com Alan. Candy diz que sim, mas tinha sido há muito tempo. De acordo com o que a Candy... É porque tem isso, né? A gente só tem a versão da Candy, porque a Exatamente. Beth morreu. De acordo com o que a Candy disse, a Beth entrou na lavanderia de casa e voltou com um machado de quase 1 metro na mão, e ela falou: não quero que você o veja nunca mais, você não pode tê-lo. E ela disse que respondeu: Beth, não seja ridícula, isso já passou há muito tempo. Isso, e que a Beth então encostou o machado na parede e pareceu estar calma. A Candy diz que foi uma discussão muito emotiva, porque elas eram amigas, e ela contou que ao se levantar para ir embora, a Beth disse: não quero que você olhe para mim nunca mais. Ela parecia tão magoada e angustiada, então eu estendi a mão, coloquei sobre o seu braço e disse: Beth, eu sinto muito. E aí foi o estopim, né? Minha querida. Enfim. Ela disse que Beth repentinamente a empurrou para a lavanderia, pegou o machado novamente e disse: você não pode ficar com ele, você não pode ficar com ele. Eu tenho que te matar. Candy disse que as duas começaram a lutar e que Beth desferiu um golpe de raspão na lateral da cabeça dela, fez ela sangrar. Candy disse então que Beth ergueu o machado acima da cabeça e golpeou para baixo, mas que ela conseguiu se esquivar. Ela também disse que as duas lutaram pelo machado e ela conseguiu pegar e foi pra cima da Beth, atingindo na cabeça, fazendo com que ela tivesse um atordoamento, porque logo em seguida ela começou a desmaiar. Pensei que a tinha matado, disse Candy. Ela disse que então tentou sair da sala, mas a Beth repentinamente se jogou contra a porta, fechando-a e tentou pegar o machado novamente. Então ela disse que implorou, falando: Beth, me deixe ir, por favor, me deixe ir. A Candy disse que houve uma segunda luta pelo machado, o cabo estava ensanguentado tanto por causa do ferimento dela quanto o ferimento na cabeça da Beth, e ela alegou que as mãos da Beth escorregaram da arma, fazendo cair para trás. Eu não pensei, testemunhou a Candy no depoimento, contendo as lágrimas. Eu não pensei em nada. Eu levantei a arma e a bati, bati e bati. Naquele dia, Candy desferiu 41 golpes brutais no corpo da Beth. Segundo o legista, 40 desses golpes foram desferidos enquanto a Beth, o coração dela ainda batia, ou seja... Candy tentou se limpar e limpar a cena do crime, mas havia sangue demais. Ela deixou Beth mutilada e sem vida no chão e a bebê Bethany dormindo em seu berço. Gente, assim... já vou dando minha opinião de que, tipo...
se for legítima defesa, o que o bebê tem a ver com o seu rolê, então? Sabe? Não, e assim, legítima defesa até certo ponto. Você dá 41 golpes, passou da Você viu que a legítima mulher defesa. caiu. Passou da legítima defesa. Pra mim, não é mais legítima defesa. Ali no momento que elas estavam lutando e tal, e daí tá, ela pegou o machado e bateu na outra e matou, com uma machadada só. Beleza, ok. Estavam lutando, a briga, enfim. Ok. Pra mim, ok, legítima defesa. Mas, assim, 41 machadadas. Eu acho que o que pega, principalmente, é que, sei lá, vamos supor que ela estivesse enlouquecida, e isso daí mais pra frente vai rolar, né? Mas que se ela estivesse enlouquecida, 10 já é muito difícil. É um movimento muito difícil. É muita coisa, sim. É muito esforço, assim, pra você alegar que não sabia o que estava fazendo. Pra mim, não. Uhum. Na manhã do dia seguinte do crime, a polícia informou que Beth havia sido assassinada com um machado e que encontraram uma pegada ensanguentada na casa. Ao saber da notícia, Candy usou uma tesoura de jardinagem para cortar suas sandálias de borracha. O advogado da Candy, que ela conseguiu contratar com o apoio da igreja, se chamava Don Crowder, e ele conseguiu convencer o júri de que a Beth atacou primeiro, ferindo seu pé, e que a Candy agiu em legítima defesa. Ele também providenciou para que o Dr. Fred Fason, que era um psiquiatra e hipnotizador experiente, hipnotizasse a Candy diante do júri, e aí os 9 jurados assistiram a essa sessão, e depois de 3 horas a Candy disse: eu bati, eu bati. Ao final, o Dr. Fred testemunhou que a Candy tinha problemas psicológicos não resolvidos da infância, desencadeados durante o encontro com a Beth. Ele chamou um psiquiatra, né? O advogado chamou um psiquiatra. O psiquiatra explicou, então, que a Candy tinha sido atingida por um objeto cortante quando ela era criança e que estava sangrando muito esse machucado. E aí, enquanto ela estava gritando por conta do machucado, a mãe a sacudiu e em seguida levou o dedo aos lábios e fez um shh. A Candy alegou que a Beth fez o mesmo gesto e som durante a discussão e que, segundo o psiquiatra, teria levado a Candy a perder o controle. A Candy supostamente teve uma reação dissociativa na qual entrou em estado de fúria não lúcido enquanto golpeava a Beth com o machado. Pra mim, não cola essa. Tinha trauma da infância, não sei o que. Não. Porque em nenhum momento ela teve isso. Pra mim, não tem um histórico, sabe? Se tivesse um histórico. Eu acredito que não foi planejado, que ela não foi lá pra matar a Beth, que realmente a Beth provavelmente pegou o machado. Exato, isso daí sim. eu não duvido. Sim. Né? O ato não é duvidar que a Beth teria feito isso, até porque a Beth já tentou suicídio, ou seja, tendências de violência. E ela tava em depressão, ela tava no fundo do poço, então, realmente. De nenhuma maneira eu duvido que a Beth tenha ido pra cima dela. Não duvido. Mas 41 golpes, é isso. Isso pra mim me pega muito, assim, é 41, gente, é muita coisa. Não foi 5, não foi 10, não foi 20, gente. É sabe? muita coisa. Enfim. Durante o julgamento, Alan depôs para falar sobre o caso extraconjugal deles. Ele alegou que em outubro de 79 havia terminado seu relacionamento com Candy porque não conseguia se entregar a ela. No entanto, ele também afirmou que o término foi amigável e que eles ainda se encontravam ocasionalmente na igreja antes da morte de Beth. Após saber da morte da esposa, Alan disse que ligou imediatamente para Candy para contar a notícia e ela expressou surpresa e choque. Ela também disse que a viu no dia seguinte a descoberta do corpo de Beth, né? Que ele foi também ver a filha, enfim, né? O Ministério Público encerrou a apresentação de provas com o depoimento de um analista criminal que afirmou que a Beth, uma professora, foi assassinada a golpes de machado em um caso de excesso de violência. O Dr. Irving Stone, do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Dallas, afirmou: os danos ou ferimentos foram muito maiores do que o necessário para tirar a vida da vítima. Ele acrescentou, porém, que nada em suas conclusões contradizia a alegação de legítima defesa da Candy. O júri deliberou por 3 horas e considerou a Candy inocente. O júri absolveu ela em menos de 5 horas. O número de ferimentos nunca foi questionado, disse a jurada Alice Doherty Rowley ao The News. Concluímos que isso nunca teve qualquer influência no veredito, quer tenha sido um único tiro ou 1000 golpes. E aí que eu vou discordar desses jurados, porque faz toda a diferença. Um único tiro ou 1000 golpes. Eu acho que 40 machadadas ali, não. É tempo bastante para você
ser um negócio racional, assim, que você tem noção do que você tá fazendo. Não é instinto, não foi, perdi o controle, não. Pra mim, essa não cola. E eu acho que pra mim esse caso também é mais um daqueles que entra na categoria de se não fosse uma pessoa branca de classe média, seria outra história. Porque a Candy aqui, eu acho que é muito daquela visão que as pessoas têm de tipo, é uma mulher branca de classe média, uma dona de casa, ela não tem capacidade para ser violenta a esse ponto. As pessoas não querem acreditar que foi ela, que ela é este monstro, que ela, sabe, deu 40 machadadas na mulher, mas ela deu. Então, é meio que essa narrativa, assim, também, né? Que se fosse qualquer outro perfil de pessoa que não sendo, né, como a Candy, é uma pessoa que facilmente seria condenada. Sim. O veredito não foi bem aceito pela comunidade, claro, né? Multidões de pessoas aguardavam do lado de fora para protestar contra a decisão. Quando Candy foi absolvida e saiu do tribunal, as pessoas gritavam: assassina, assassina. O pai de Beth, Bob Pomeroy, disse: no que me diz respeito, a justiça será feita. Ela terá que conviver com isso. Eu não diria que fiquei feliz com o veredito. Não sabemos o que aconteceu e nunca saberemos. Sabemos quem Beth era e temos orgulho dela. Embora a hipnose seja controversa em circunstâncias adequadas e quando realizada por um psiquiatra qualificado com treinamento específico, ela ainda é admissível em tribunal atualmente. É isso. E aí vamos falar um pouquinho sobre, né, o que acabou resultando deste caso, que realmente chamou muito a atenção, porque, né, sai da curva um pouco, né. Tem um livro que examina o caso e os eventos que seguiram ao julgamento, que é chamado Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs. E ele foi escrito pelos jornalistas John Bloom e Jim Atkinson, de Dallas, e foi lançado em janeiro de 84. E aí tem um filme pra TV, né, da CBS, que é de 1990, que se chama Killing in a Small Town, baseado no caso, mas com os nomes alterados. E é com a Barbara Hershey, que ganhou o Emmy e o Globo de Ouro por sua interpretação da personagem principal, que lá é chamada de Cat Morrison, e não Candy Montgomery. Que na época também não tinha, tipo, tido, por exemplo, que a gente vai falar agora de, tipo, ter livros, enfim, né, uma coisa mais aprofundada. Que é isso, né, gente? Depois lançaram livros e tudo mais. E em 2022, a Jessica Biel interpretou a Candy na série da Hulu, né? Que estreou em maio de 2022. E a Candy é interpretada também pela Elizabeth Olsen em Love and Death na HBO Max, que estreou em 2023. Mas, se eu não me engano, tem também na Netflix. A Candy, que é da Hulu, tem na Disney também. Isso. Que eu saiba. E essas duas séries que a gente vai falar no 1001 Filminhos. E o engraçado, gente, é que, sério, foi 2022, 2023. Elas quase estavam sendo gravadas simultaneamente. Porque Sim. um negócio como mesmo... Enfim, alguns dados do julgamento foram liberados, né, nessa época, lá por volta da pandemia, né? E foi feito o livro. Então, o da Jessica Biel, né, que é esse da Hulu, é baseado nessa investigação. O do Love and Dead tem a ver com também o livro que foi feito, né, um livro que se chama Candy, se eu não me engano, enfim, não vou lembrar agora, mas que é o livro que foi feito, né, por um jornalista sobre esse caso. O Alan... Pode falar. Não, é que são essas duas séries que a gente vai falar no 1001 Filminhos sobre o caso. Exatamente. Então, se você quiser assistir tudo antes de ouvir o 1001 Filminhos... E dá pra maratonar, porque as duas são bem rapidinhas. É curtinha, né? São 5 episódios, então é bem de cada boa. uma. O Alan Gore se afastou dos holofotes após depor no julgamento de Candy. Ele se casou novamente alguns meses após o julgamento, em outubro de 80, o que causou uma tensão significativa entre sua família e a de Beth, né? Porque é isso, né? É isso. Mas nessa época, né, os caras eram aquilo. Não fica solteiro, né? Você tem uma esposa pra cuidar da casa e cuidar de você, cuidar dos filhos, porque você não vai fazer isso sozinho, né? Então. Os pais da Beth, né, o Bob e a Bertha, eles ficaram com a guarda da Alyssa e da Bethany e criaram elas em Norwich, no Kansas, até eles falecerem. O Bob morreu em 2003 e a Bertha em 2010. O irmão da Beth, o Ron, disse em 2022 que as meninas, né, a Alyssa e a Bethany, são adultas com carreiras de sucesso e filhos.
Entretanto, o Alan se divorciou de sua segunda esposa e desde então ele se mudou para Sarasota, na Flórida, onde em 2022 ele estava vivendo em união estável e, segundo relatos, ele se reaproximou das filhas. Pouco se sabe sobre o casal Montgomery, embora Candy aparentemente tenha obtido uma licença de terapeuta na Geórgia sob seu nome de solteira, Candace Wheeler, a partir de 96, de acordo com uma cópia de licença obtida da NBC News na época. Então, meio que eles já entenderam que nessa época ela tinha se separado, né, do marido. Eu ia perguntar isso, ela se separou ou Isso. ela só tá usando o nome de solteira? Não, ela se separou mesmo do pai. Daí foram investigar a partir disso e que tinham se separado. Okay. Sua licença expirou em 2012, inclusive. E ela trabalha com sua filha, Jenny, como terapeuta de saúde mental, aconselhando adolescentes e adultos que sofrem de depressão. Ok. Assim, um trabalho muito bom, né? Mas não sei se ela seria a melhor pessoa. Não, e tem exatamente, se eu não me engano, o irmão da Beth fala isso numa entrevista. Tipo, poxa, é meio estranho. A gente não é boa pra aconselhar em questão de saúde mental. Alguns dizem que Candy Montgomery, de 76 anos, está vivendo na Geórgia sob um nome falso. Mesmo com o lançamento de 2 documentários de grande repercussão que trouxeram uma nova atenção, né, fora desses filmes e séries, e despertaram um enorme interesse do caso, Candy permanece em silêncio. Ela nunca deu declaração nenhuma, nada, né? Mesmo após o julgamento, ela não chegou a dar nenhuma declaração. Procuraram muito o marido dela, ele também não deu, enfim, então era isso. Mas, bom, acho que a parte mais triste é as crianças mesmo, né? Todos os filhos aí, tanto de um casal quanto do outro, foram afetados, né? De um jeito ou de outro. Então, é sempre o mais triste. Mas é isso. Tem algum comentário, amigo, pra adicionar? Eu não boto fé nessa mulher, não. Enfim, é isso. A gente tá aqui, né? Demos muita risada e tal, da questão do caso, mas, tipo, não, a gente não acreditou na história dela. Estamos aqui em consenso, né, que não foi feita justiça também neste caso, né? Eu acho que tem isso também. E, gente, assistam as séries para depois escutar o Mil e Um Filminhos, que a gente vai falar das 2 séries que são bem diferentes a abordagem delas, por isso que a gente vai falar das 2. E as 2 são bem boas, inclusive, Então, é isso. Bora para os comentários. Bora! Vamos lá, do caso do Robert Birnbaum. Então, deixa eu abrir aqui. A Jana Martins, Janaína, no Instagram falou: não sei como não tem um filme sobre essa história. Meninas, adoro ouvir vocês. Por pior que seja a história, fica mais leve ouvir na voz de vocês. Beijos e muito sucesso. Tanto que foi tanto o nosso comentário, né? Eu e a Jéssica. Exatamente. Toda vez que a gente falou do caso do Robert, a gente ficou... Cara, como é que não tem filme, não tem série sobre isso? Porque, por exemplo, esse da Candy, né, tem 2 séries, logo já fez vários filmes, porque é de fato, né? Sim. Eu não acho que eu acho que talvez por ser um feminicídio é uma coisa que a gente já vê normalmente. Mas ainda assim, eu acho um caso muito surreal, do cara usando, de fato, tudo que ele tinha de poder pra encobrir um crime. Entendeu? Exato, exatamente. O cara usando dinheiro, poder poder dirigir um avião pra isso, pra mim. E aí, tá complementando o comentário do Diogo, que falou: essa história nos anos 90 facilmente viraria um filme com Richard Gere, Michael Douglas, Sharon Stone e Demi Moore. Cara, sim. Tá aí o elenco, né? Tá aí o elenco inteirinho. Perfeito. No Spotify, a Daisy falou: nem ouvi ainda, fiquei em choque por já ser o episódio 499. Já tá quase na metade do Mil e Um Crimes, kkk. A Bianca Damasceno respondeu ela: significa que ainda temos pelo menos mais 6 anos de podcast. Exatamente. É isso aí, gente. Estamos na metade. A gente tava falando agora, disso, de que, tipo, oficialmente, neste episódio. E uma coisa que a gente tava falando que, gente, tá suave, viu? Assim, pela gente continuamos. Pela gente continua, porque a gente é de boa. E a gente tá falando, a gente nunca brigou em si, sabe? Não. Ficaria feliz se entrasse mais lá a graninha, né? Que aí pelo amor de Deus, é a única coisa. Entendeu? Vocês iam ver a gente com uma outra energia aqui, ó, falando com vocês. Demais. Mas é isso.
Tem o comentário da Dani também no Insta, que ela falou, acabei de ouvir, e se um homem tentasse afogar meu gato, amanhã eu faria 2 dias que ele teria virado camiseta da saudade. Capaz que eu ia deixar isso passar e ainda doar o meu gato. O problema muitas vezes é justamente esse, ignorar os sinais acreditando que após o casamento e filhos, o homem irá melhorar. Quando conheci meu marido, ele ficou incrédulo que eu tinha 5 gatos e hoje, após 5 anos, temos 9. E que paparica os gatos. O que vocês disseram sobre o homem maltratar seus pets é muito real, logo passa do pet pra gênero. É o caso, né? O que aconteceu realmente. Ela quis ignorar e acabou as indo red nas flags. O Dr. Michael... A Barbie História falou. Dr. Mike Stone era muito famoso. Ele tinha um programa no Discovery Day, chamado Índice da Maldade, onde ele fazia um ranking dos assassinos. Eu sei disso, mano. Eu lembrei. Cara, porque... eu não tinha ligado o nome à pessoa. O nome não era estranho pra mim, mas eu não me liguei que era esse cara. Realmente, ele é muito famoso. Eu lembrava do Índice da Maldade, não do nome, assim. Exato. Inclusive tem um livro, Cruel, Índice da Maldade, para detalhar os 22 níveis de psicopatia que ele criou com os estudos dele. Nossa, eu lembrava disso, que eu via. Ele falava, olha, índice 10. E aí ele começava, não. E ele inclusive disse que o Robert tinha marcado, 21 pontos, assim. Então, 21 de 22. E ele pegava vários serial killers e tentava ver quantos pontos marcavam. Enfim. Exato, que são Lembrei total. tais, Nossa, né? Barbie, você me fez resgatar uma memória antiga. Desculpa ter falado demais. Imagina, gata. Sigo desde sempre vocês, adoro demais. Ouvir o nome do médico me lembrou da minha época true crime adolescente, assistindo a TV a cabo da madrugada. Total, por isso que eu dou até nostalgia. Muito. Beijos, adoro vocês daqui do Rio de Janeiro. Beijos! Beijos! A Sol deu uma ideia. Gente, alguns comentários, eu sempre falo isso, mas só pra vocês saberem. Não sei porquê, às vezes o Spotify oculta coisas que não é pra ocultar, entendeu? Então porque isso. Ele considera mas como a gente lê tudo. sensível, né? Mas a gente consegue ver. Eu acho que ele só não aparece lá no episódio, mas a gente vê. A Sol falou, avaliem filmes com roteiros que são de terror, mas são de relações abusivas, tipo Together. Sabe, o Juntos. Quem bebe água de poço parada, a pessoa pode pegar uma leptospirose. Gente, essa pra mim, a parte mais surreal não é tudo que acontece depois. A parte surreal, eles terem a ideia de beber aquela aguinha. O cara, né? Porque a mulher fala justamente isso. Tava chovendo. A mulher vive mais. Estava literalmente chovendo. É por isso que a mulher vive mais. Eles poderiam rasgar a garrafinha e ficar ali. Amiga, é isso. Mas sabe? Eu amei esse filme, tá? Eu mostrei pra Jéssica e ela ficou indignada também. Gente, ele é um babaca. Mas tá aí, amiga, anota aí, roteiros que parecem filmes de terror, mas são relações abusivas. Anotou? Sim. Anotou. Sim. Inclusive, fica aí a outra indicação, que é o novo queridinho de todo mundo, Obsessão. Não me falem nada, tá? Eu quero que a Jéssica assiste pra eu poder comentar com ela, que pra mim, assim, Cala a boca. Mas não do jeito que as pessoas acham. Em breve, 1001 filminhos sobre. A Janaína Martins disse, meninas, se um homem ameaça uma das minhas gatas, eu arranco as bolas dele sem dó nem piedade. As mulheres têm a triste ideia de que o homem vai mudar. Mulheres, eles não mudam, só pioram. Mete o pé enquanto sofrer a primeira ameaça. Gente, ameaçou, soquinho na parede, vaza. Se ele socou a parede, porque ele queria socar a tua cara, na verdade. Exatamente. Então é isso. Exatamente. Só vou encerrar aqui, com o Vitor Almeida falando. Só uma coisa, meninas. A santa com o corpo intacto que vocês viram, na verdade, tem uma máscara de cera por cima do rosto e das mãos. Sim. Ela foi achada conservada. Mas não da maneira que está na imagem. Sim, Ufa também, né, Vitor? Porque aí também... A gente imaginou. Foi o negócio do choque, né? Não, mas tem imagem também dela. Eu não sei se tem, mas eu fiquei impressionada depois que eu me liguei que sim. Depois de eu vou pesquisar alguma coisa sacra, que toda vez que eu faço a Bruna fica empolgada, então. Eu gosto. Bom, eu vou terminar então com um e-mail que a gente recebeu do Gustavo.
Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Gustavo, acompanho vocês desde o primeiro episódio. Eu ficava molando a Bruna pra ela nunca ter assistido Hotel Transilvânia. Bons tempos. Até hoje eu não assisti, tá? Não acredito. Prometi, nunca não assisti. Acredito. Não acredito. Nunca vi. Não acredito. Não. Pelo amor de Deus. Você nunca viu, então, o bebezinho? Não, nunca vi. Mas ele é um bebezinho vampiro, ruivo. Ai, olha. Tá. Enfim, deixei de ouvir não só vocês, mas outros podcasts de crimes reais, porque toda a descrição dos crimes, da maldade humana no geral, começaram a me deixar sobrecarregado. Eu me sentia muito mal, uma indignação tremenda. Acho que ouvir tantos casos e ler tantas coisas sobre me deixam realmente sobrecarregado. Amigo, posso compartilhar que ultimamente, a não ser TV eu de fato não ligo tanto, mas de ouvir, por exemplo, eu ouço mais quando eu vou pesquisar, e é normal, tá, gente? Galera, não se sintam culpados se vocês pararam de ouvir algum episódio, enfim. Tem nossos episódios light, vocês podem ouvir, vocês podem ainda nos ouvir os filminhos e tudo mais, filmes, enfim, mas não se sintam culpados. Quando a gente fala de um tema extremamente pesado, que pode sim levantar às vezes traumas que a gente nem sabe que tem. Muitas vezes, dependendo do caso, já teve vários casos que eu falei, eu não quero escrever sobre, e mando pra Bruna. Sim. Gente, a gente mesmo fica sobrecarregado às vezes, tipo, sabe, ter que espairecer. Por isso que às vezes a gente faz um episódio de, teorias da conspiração, creepypasta, porque a nossa cabeça também fica cheia. Quando eu começo a ter muito pesadelo de que eu tô sendo perseguida por um assassino, é sinal de que eu preciso fazer um episódio por exemplo, eu, pra gente continuar a produção, eu prefiro pegar um dia que eu tô empolgada, e isso acontece às vezes, e fazer vários de uma vez só, em 1, 2, sei lá, uma semana que eu esteja empolgada, e fico alguns meses sem ficar pesquisando. Porque, de fato, a gente acaba, quando vai pesquisar, a gente tem acesso a detalhes que a gente às vezes não compartilha aqui, que a gente já falou, que a gente não quer. Enfim, esse não é um programa pra chocar ninguém, mas sim relatar um crime, né? E também tem muitas imagens que às vezes aparecem, então é tudo muito horrível. Então, se vocês falam, nossa, precisamos dar um tempo, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, gente. Voltando ao e-mail, então, do Gustavo. Enfim, voltei a ouvir vocês há cerca de um mês. Estou maratonando durante o trabalho, que ninguém saiba disso porque faço escondido. Acabei de ouvir o episódio 353 do Travis. Estou ansioso para ouvir o episódio da Operação Prato, que eu já andei sondando e sei que saiu. Vai ser muito divertido para você, ao contrário do que foi para mim, tá? Então... gente, a gente precisa achar... Gente, vocês me ajudem aí, que eu não sou criativa. Mas precisam achar outro caso Alien bem verossímil e alguma meta pra gente bater. Vocês acham? É verdade, deixe sugestões aí. Deixem sugestões de casos aliens verossímeis pra gente falar. Tipo, porque o Operação Prato ela não gosta porque parece verdade. Algumas coisas. Sim. Ou ela fica em negação. Também é muito bom. É isso. Bem, é muito bacana ouvir vocês falando de coisas que aconteceram nesses últimos anos e eu aqui no futuro, relembrando dos acontecimentos. Ver a evolução de vocês também. Em algum momento chegará a ficar em dia de novo e aviso vocês. Um grande abraço. Avise quando você escutar este por favor. Eu adoro quando a galera fala, cheguei este episódio. Sim, exato. Eu adoro também. Então, que é sempre da tristeza da pessoa, que às vezes a pessoa fica, acabou. E eu sei, gente, é muito triste quando você tá maratonando uma coisa que tem episódios ou capítulos infinitos e uma hora acaba, né? Enfim. É triste. Eu tô assim com vários podcasts que eu gosto, e aí, tipo, eu procuro novos pra deixar acumular os antigos pra eu poder ouvir seguido vários episódios. Eu quando inviabilize toda vez. E eu já maratonei demais, cara, não aguento mais. Eu não consigo ouvir de novo, não. Mas, o que eu ia comentar? Eu ia comentar mais alguma coisa. Gente, sigam a gente no TikTok, tá? Eu comecei agora. A Bruna virou TikTok. A Bruna virei TikToker. Gente, o primeiro vídeo a qualidade tá uma bosta. Não, mas é porque tá assim, tem que começar por algum lugar, né? Então... E, gente, ou se não tem TikTok, rios minha gente. Estamos Amiga, no você jogou no Shorts, é verdade, hein? No Shorts não, porque ele não é tão Shorts assim. Esse vídeo dele não aceitou como Shorts. Eu fiz 6 minutos. Quase 7, né? Mas tá no Facebook, tá no Instagram e tá no TikTok. Os que ficarem menores eu vou botar no YouTube também.
Mas sigam a gente lá, tá, gente? É 1001 Crimes. É o nome do nosso perfil no TikTok. Então a gente tá querendo aí, né? Infelizmente é isso que a gente tem que fazer, tem que botar a cara na internet, porque senão as marcas não prestam. Gente, vocês fizeram a pessoa mais low profile do mundo. Gente, eu não posto no meu... Pô, eu vou olhar a foto do perfil dela. Sério, a foto do perfil A foto do meu perfil foi um casamento que eu fui há mais de 15 anos atrás. Tá? Entendeu? Do meu perfil do Instagram. Vocês têm ideia. A Bruna... Ai, nossa. Bruna me aceitou no Instagram. Você vai ver, é só gato. Gato paisagem. É isso. Gato paisagem. Eu tiro foto minha. Olha, assim, é loucura, viu? É loucura, viu? É, a última Às vezes eu acho que eu sou low profile que não posto tanto, mas a Bruna... Gente, não. A foto minha no meu Instagram, eu acho que só tem uma, inclusive, de quando eu cortei o cabelo bem curtinho. É verdade, só tem uma. Que faz muito tempo. Seu cabelo tá enorme agora. Faz muitos anos, gente. Tipo, mais de 10 anos. Então, é isso, gente. Se vocês for ver, tem meus gatinhos lá de vez em quando. Eu não gosto de rede social, gente. Não tenho paciência. Mas, é isso. Estou fazendo os vídeos. Estou me empolgando, porque aí eu relembro... Eu tô pegando os mini episódios e transformando em vídeo. E aí eu tô me divertindo, que eu tô relembrando. Tô pegando os mais antigos e tal, pra fazer uns casos aí que eu não lembrava. Mas... se você tem sugestão também de vídeo pra gente fazer, deixa aí nos comentários também. Mas é isso, né? É isso, gente. Então, gente, beijinhos, apoia o 1001 Crimes, ajuda a gente a manter o podcast no ar e crescer a cada dia. Tem o nosso Pix, que é 1001crimes@gmail.com, e tem os apoios contínuos que você encontra no site 1001crimes.com.br. E aí, com o apoio, você escuta os 1001 filminhos, né? Você tem acesso a todos eles. Vai sair mais uma essa semana, então, ligadinhos. Então, beijo, gente! Beijo!